Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no episódio de hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber ela, que é a mestre do violino em eventos, tocando música que a maioria das pessoas gostam, de um jeito que a maioria das pessoas gostam. Violinista Marina Andrade, tudo bem com a vossa pessoa? Tudo ótimo, Jean, e você? Tudo ótimo. E na verdade... Adoro a sua empolgação, já pra começar. Mestra Marina Andrade, não é? É isso aí. Porque eu abri seu Instagram agora há pouco e vi que você tem aparentemente um mestrado em Yale. Aham. Rapaz, mas como assim? Como que você foi parar em... Aqui a conversa é completamente aleatória, tá? Então não é assim... A gente não tem pauta, tá, galera? Não tem pauta. Assim, com que idade você começou? Talvez essa conversa venha amanhã depois. Mas a gente vai começar por aí. Mas antes, temos mais alguém aqui. Quem temos aqui? Olá, pessoal. Tudo bem? Nana Matias, a chefe da máfia dos violinos, está aqui hoje como voz da consciência. E, graças ao patrocínio da Oliver Strings, agora temos ar-condicionado. Maravilhoso! Pessoal da Oliver. Então, pra quem não sabe, nos episódios anteriores, a gente tinha um outro participante, que era o Ar no Turbo Forte, que era um ventilador... Fazendo bastante ruído. Exatamente, do jeito que os nossos editores gostam. E agora, graças a Oliver Strings, ó, tá ouvindo o ruído? Não tá, né? Ou tá, talvez tá. Mas é o nosso ar-condicionado aqui. Obrigado, Oliver. E se você não conhece a Oliver Strings, é o momento ideal pra conhecer. É uma loja que tem tudo pra violino. Então você pode comprar violinos lá, desde violino. Tem violino a partir de R$590. Sabe qual é a coisa mais legal desse violino? O quê? Ele vai ajustado. Sério? Por luthier. Vai com o cavalete, tipo, na altura correta, pestana na altura correta, a alma no lugar Isso correto. É muito importante. E por As travelhas já ajustadas. E só pra vocês terem ideia, se você vai levar... Você compra um violino desse valor, por exemplo, e vai levar no luthier, alguns luthier vão cobrar esse valor pra fazer esses ajustes. Então, assim, é um super negócio pra ter o seu primeiro violino, mas lá também tem cordas, tanto da linha da Tomastic quanto da linha da Pirastro, como cordas nacionais. Tem captador de violino, se você toca música popular também, tem captador. Enfim, tem tudo pra violino. Use o cupom Violino Didático e o link vai estar aqui abaixo. Que assim, já é barato e aí com o cupom fica mais barato ainda. Exatamente. Ou seja... E usa o cupom pra eles saberem que é a gente que tá mandando vocês lá, né? Senão... Claro, com certeza. senão eles vão vir arrancar nosso ar-condicionado daqui. Muito bem. Marina, como você foi parar em Yale, que é uma universidade que eu acho que a maioria dos brasileiros conhece por conta de filmes e séries e tudo mais? É uma Ivy League, né? Uma das melhores universidades do mundo. E eu tive a oportunidade de ir primeiro como aluna num projeto. Na verdade, é um programa do governo americano que se chama Fulbright. E eu fiz uma prova, né? Um processo seletivo bastante complexo na época. Eram 20 vagas por todo o Brasil. E aí eu fui para passar um ano acadêmico, estudando e trabalhando. E quando cheguei ao fim desse programa, que eu aproveitei muito, tanto a parte acadêmica quanto pessoal da experiência, a universidade me fez uma proposta para ficar como professora. Então eu lecionei em Yale por mais dois anos. Dá licença, professora na Yale University, dando aula de violino? Mas aí eu vou te surpreender, por essa você não esperava. O meu mestrado, o programa e as aulas não tiveram a ver com música. A minha graduação na UFRJ, primeiro, foi em letras. E à época, eu sempre fui apaixonada por música e por violino, mas eu acreditava que seria a minha profissão secundária, um hobby que eu levava muito a sério. Mas fazia isso num tempo que não era a minha carreira, o meu emprego principal. Então, eu estou surpreso. Eu estou impactada. Eu estou impactada, porque na minha cabeça, ela fez o caminho normal dentro da música erudita, que fez algum conservatório, teve aulas particulares, foi para a universidade, fez o bacharelado e depois foi para Yale fazer o mestrado. Não. Eu até achei curioso o Yale, porque é uma universidade conhecida, mas eu não conheço ninguém que fez... que eu saiba, eu não conheço ninguém que fez coisa de música lá. O programa de música lá é maravilhoso, de violino, inclusive, e tá cada vez melhor. É bastante competitivo, os professores são excelentes. A competição para entrar lá é muito grande, né? É surreal. É uma universidade incrível em todos os aspectos, então... E os programas são muito bons. Então, a competitividade é absurda. Permanecer lá também é difícil. Mas, assim, eu estudei lá, fiz curso de música, toquei numa orquestra da universidade, tem várias orquestras no campus. Legal. De vários níveis, inclusive.
mas a minha área foi em linguística. Então, nesse período, eu tinha música levando em paralelo com essa outra carreira. E eu estudei, né? Fiz o mestrado em linguística, fiquei lá como professora por mais 2 anos e pedi demissão e voltei para o Brasil para viver de música. Não, calma. Isso. Tava dando aula numa das top universidades do planeta Terra. Isso. A universidade me fez uma proposta mais permanente. Até então eu estava levando em paralelo. Estava feliz com isso. Tinha shows muito legais acontecendo Fazendo no Brasil, fazendo eventos você vinha lá. pro Brasil fazer Vinha. shows? Pelo menos assim, 2 vezes por ano eu vinha fazer uma temporada de shows, porque na universidade as férias são longas e eu conseguia conciliar isso bem. Várias coisas importantes aconteceram, inclusive o Rock in Rio. Quando eu fiz o Rock in Rio, eu estava lá como professora. Então eu vim fazer e vinha... Esse é o famoso Eu Lembro. Eu acompanhei quando ela veio no Rock in Rio. Nossa, você falou de férias longas, de fato, é de maio a setembro, né? Na verdade, a do meio do ano, junho a setembro. Maio, no meados Final de de maio. maio, né? Exato. Cara, maio. Tem metade de maio, junho, julho, agosto. São 3 meses de... Mais de 3 meses, na verdade, de recesso. Um pouco mais de 3 meses, exato. Caramba. E vinha no fim do ano também fazer os eventos importantes que acontecem em dezembro. E algumas vezes em ocasiões muito especiais, como foi no Rock in Rio, que eu vim pra isso, né? Fiz os shows e voltei. E como você ficou sabendo dela no Rock in Rio? Eu conheci o trabalho da Marina, ela trabalhava em algumas orquestras no Rio de Janeiro, e aí tenho muitos amigos no Rio, inclusive Moringa, um beijo. Ah, legal. E aí via, né, sempre marcava, e aí a gente sempre clica no nominho que tá ali, né, falou, nossa, poxa, quem é? E aí eu lembro que na época que eu vi a primeira vez uma foto de alguém com ela, eu falei, caraca, que mina bonita tocando, e era na Johann Sebastian Rio, e eu falei, porque é verdade, quando tem coisas que a gente olha, mas é quando é uma mulher muito bonita, muito nova, e tocando muito bem, você fala, eita. Que coisa linda. Peraí, gente. Obrigada, então eu também posso? Peraí. E aí fui lá e aí comecei a seguir e acompanhar um pouco mais o trabalho. E aí quando ela foi pro Rock in Rio, eu já segui a Dayana Maza, que é uma outra violinista que já esteve aqui também. Assistam, tem episódio aqui. Isso aí. E aí quando eu vi o trio lá tocando, eu falei, caraca, velho. Muito legal, né? E eu acho que isso trouxe uma visibilidade, acho que não só da questão profissional, mas para as meninas que seguem, de falar, porque aquilo do Rock in Rio, de parar no meio, de vocês ali, tá todo mundo em volta assistindo. Gente, procurem esse material que é maravilhoso. Como que procura esse material? YouTube. No YouTube e no Instagram também. Tritone Rock in Rio, a galera vai achar. Okay. Mas foi uma coisa, e foi muito bonito de ver, né, de acompanhar, pra mim, principalmente que sou mulher, de ver aquilo e falar, caraca, a gente tá bem representada. Acho que foi muito legal. E muitas vezes esses shows acontecem em espaços muito masculinos, né? Exato. Muito dominados por homens, tanto nas bandas, entre os artistas e nos bastidores também. Sim. Técnicos de som, produtores, é um meio muito masculino. Então, é uma experiência muito engrandecedora, tanto pra gente que faz o trabalho, quanto pra quem tá assistindo, ter essa parte. Eu achei genial, eu acho maravilhoso, porque assim, gente, era ao vivo. Elas estavam ali, não tava tocando em cima de uma gravação. Tem uns vídeos delas tocando solos das guitarras, de coisas que a gente conhece, de AC/DC, enfim. E aí, os solos de guitarra... Ao vivo. Então, solos de guitarra Fui assistir no um show, meio. falando em ao vivo. Fui assistir um show. Vou explanar aqui, ó. Misericórdia. Lá vem ele. Mandaram pra gente ingresso pra assistir um show. Mandaram pra mim ingresso pra ir assistir um show no Espaço Unimed. Que foi legal o show, tá, gente? Continuem mandando ingresso pra gente. Mas de um violinista muito famoso que veio tocar aqui, sei lá, 2, 3 anos atrás. E aí... Violinista muito famoso mesmo. Eu tenho certeza que toda a audiência conhece. É nesse nível de famoso. Mas a gente não vai falar o nome. Não vai falar o nome? Não vai deixar falar o a galera nome. curiosa. Não vai falar mas é um que é sex symbol do violino. Uau. Pronto. Gringo, não é brasileiro. Que estava tocando em cima... Claro, a gravação era ele tocando também. Mas que estava tocando em cima dele também. E claro, o público-alvo dele, por mais que tenha a galera do violino que gosta, que é parte da galera do violino que gosta, especialmente quem está iniciando, o público-alvo não é violinista. Então o show não é pensado para violinista. O show é pensado para... Gente, não me julguem. Me julguem sim. O show é pensado para mulheres 45, 50 a mais. Esse é o público, entendeu? Eu sei, ai meu Deus, que lindo! E ele toca violino! Essa galera. E tá tudo certo. Só que eu era violinista, então eu tava lá. E ele de fato toca muito bem. Isso é inegável. Ninguém vai tirar isso do cara. O cara toca muito bem.
Só que aí tava tocando em cima de uma gravação pra poder... Sim. E Mas isso não- me deixou meio assim. Não poderia existir, assim, o show ser projetado para esse público-alvo, mas ainda assim ter a parte dele, pelo menos as linhas do violino ao vivo, né, em cima da base gravada. Ah, com não, a ele tava tocando também, Mas em cima, né? mas em cima dele mesmo. Exatamente. Aí é complicado. Dava pra ouvir, tipo... Ele tava tocando também, com o microfone mutado, dublando Mas lindamente. eu acho que quando é isso, quando entra, eu já fui jogada numa fogueira uma vez, que eu tive que fazer uma abertura de uma palestra pra tocar uma música, porque eu estava com o violino no carro. Verdade. Certo. Só que eu tava sem microfone, sem Aham. nada, mas a pessoa queria porque queria. Queria a imagem. Exato. E aí coloquei um áudio de alguém no sistema central e entrei fazendo era uma performance, Sim. não era eu tocando. Sim. Mas É assim, verdade. Mas é diferente. Mas Exato. a galera foi a loucura do mesmo jeito. O E violino é um instrumento muito bonito. curioso que né? ninguém para pra se perguntar, né? Mas cadê o microfone? Sim. Não tem microfone. não, a pessoa não tá... No Mas caso foi, desse específico. foi uma experiência, né, que a gente viveu Sim. naquele momento, uma situação que aconteceu naquele momento que não tinha muito como Pontual. falar não, assim, eu falei, tá, ok, vamos. Uhum. Sim. Mas foi assim também, sem... Pra dar um jeito e atender, né? Exato. Solucionar o que precisava ali na hora. Eu tava sem roupa, eu tava de calça jeans e camiseta, pra você ter noção, não foi nada planejado, Aham. mas no final deu tudo certo. Mas ó, pessoal da Unimed, o show foi muito legal. Chamem mais. Chamem mais a gente que a gente dá as nossas críticas construtivas aqui. Essa questão, porque se é um show, né? As pessoas estão ali para assistir. Claro que nesse formato de show tem a questão da performance, da imagem, que é muito importante, né? Audiovisual. Mas estar ali tocando ao vivo é até uma questão de respeito, né? Com o público. Então, acho que para um artista que vai ter a performance e tudo, precisa haver um meio termo. Uhum. Eu acredito que na cabeça dele e da produção tá no meio termo, Aham. porque ele de fato tava tocando, Sim. só que em cima da linha dele mesmo tocando. Então, assim, quando tinha pequenas coisas. É que é Qualquer- coisa muito. É de coisa de músico chato. Ah. Eu era um músico chato lá na plateia, entendeu? Entendi. Era. Porque assim, Então, galera, Que ele galera, o show foi maravilhoso. foi maravilhoso. Eu era o violinista chato na plateia. Entendi. Que tava assim, tá, essas 3 notas ele não tocou, mas tocou. Entendi. E aí? Ou, essa nota longa ele não fez longa e tá longa. Então, é coisa de músico chato, mas que me deixou meio assim, estragou um pouco a minha imersão. Mas o das meninas no Rock in Rio tem muitos vídeos bacanas que são... Imagina aqueles solos complicadíssimos de guitarra que a gente escuta por aí, elas fazendo no violino ali, dançando, sorrindo. Falei, gente, eu não ia conseguir fazer isso sorrindo, mas eu nunca... Nossa, isso é muito gostoso. Tanto de tocar quanto de ouvir, né? Existe algum tipo de prática que você chegou a fazer? Cara, a pergunta bem estilo pode pá agora, hein? Eita. Aquelas perguntas super inteligentes. Aham. Existe algum treino que você teve que fazer pra tocar violino sorrindo? Não. Por Isso quê? é uma coisa que veio espontaneamente de mim desde criança. Eu percebi que eu sinto muito tudo, né? Quando eu tô tocando, a música passa pelo meu corpo inteiro e eu procuro sempre me portar, mesmo hoje, em shows, em palcos enormes, de uma maneira espontânea e genuína com o meu jeito de ser. Então, se eu tenho vontade de sorrir, eu tô sorrindo. Às vezes eu me emociono e choro. Isso aconteceu no Rock in Rio, por exemplo. Aquele mar de gente foi muito mais bonito do que eu imaginei. E naquele mar de gente eu vi muitas pessoas conhecidas, pessoas que acompanham o meu trabalho, amigos ali. E o som tava lindo e eu me emocionei. Tem fotos e vídeos em que eu tô chorando e fazendo aqueles solos. Então, eu descobri que a minha coisa, assim, com a música, a minha relação é essa, de trocar com as pessoas. Me encontrei nesse formato de show, porque eu gosto de tocar também para um público não músico, não especialista. Eu gosto de tocar para pessoas que nunca viram um violino também. Não só para quem tá ali, entende, compreende a música mais profundamente. Então, tem sido maravilhoso. Eu pergunto porque, assim, às vezes eu acho que eu tô sorrindo, eu tô com a cara pelo menos neutra. Certo. E aí eu vou ver o vídeo meu tocando, eu tô muito sério e com a boca torta, assim. E aí eu fico assim, pô... Aí às vezes eu pratico na frente do espelho assim, tá. Aí eu consigo ter um rosto normal. Aí na hora que eu vou gravar, sério e com a boca torta. Sempre. Todas as vezes. Velho, como essa galera consegue tocar Esse sorrindo? é seu estado de concentração, de repente? A afeição, assim, mais... Pode ser, é que... Pode ser, eu não sei qual é a explicação. Talvez eu esteja tão preocupado
apenas em um aspecto da performance, que é do que tá saindo do violino, que eu não fui acostumado a prestar atenção em outros aspectos que também fazem parte da performance. Interessante. Que é como como as pessoas estão te vendo, né? Porque beleza, se eu for fazer uma gravação, talvez vai ser legal. Uma gravação de áudio, talvez vai ser legal. Mas pra quem tá me vendo tocar, talvez não seja tão interessante. Talvez não, tenho certeza que não é tão interessante assim. É interessante você comentar isso porque eu toco melhor me movimentando, por exemplo. Então, numa situação em que não necessariamente cabe se movimentar, tipo, eu estou gravando áudio em estúdio. Ainda assim, eu movimento o corpo, meu rosto acompanha como se tivesse um vídeo ou uma plateia ao vivo. E a minha expressividade, o fraseado, eu faço escolhas melhores enquanto se mexe. Exato. Se movimentando. Exatamente. Porque a música é movimento, né, gente? Então, que é o movimento essa frase na minha cabeça, ela faz muito sentido. Que a música você consegue direcionar melhor, assim, quando você... Acho que tem algumas técnicas de estudo que falam sobre isso, né? Não é você virar o Lindsey Sterling tocando, né? Não é necessariamente, pode ser também. Não é necessariamente. Mas isso também vai exigir habilidades específicas e treinos específicos para... Mas a movimentação ali... mais fluida. É que eu acho que quando a gente está começando na prática ou começando a estudar... Eu, particularmente, tenho o hábito de levantar o pé. Tipo, eu vou fazendo crescendo, meu corpo vai indo junto, aí vai voltando e vai isso. Eu faço na orquestra, eu acho bem engraçado. Eu tô fazendo crescendo, meu arco vai chegando perto do cavalete, a pressão vai aumentando e o arco vai acelerando. É, gente, é assim. Esse é o movimento. E é isso que passa pela sua cabeça. Cavalete, vem, pressão. Às vezes recalibrando, pressão e velocidade, vem. Hoje em dia, não. Eu quero crescendo e o corpo faz o que ele sabe que tem que fazer. Claro. Mas antes era assim, era isso que passava, não era, sei lá, qualquer coisa. Até porque eu falo isso com os alunos. Eu vivo uma dicotomia, e como professor também, que é o seguinte. Existe você ser expressivo musicalmente através do som e as pessoas perceberem isso sem você precisar demonstrar nada. Existe a pessoa ser musical com a expressão corporal e absolutamente nada disso transparecer musicalmente, mas cria a impressão nas pessoas de que está. E existe quem consegue as duas coisas. Certo. Que é fazer esse movimento corporal, mas se fechar os olhos, isso de fato tá tendo um resultado prático tocando. Certamente. Então eu fico assim, quem tá iniciando geralmente vai fazer muito movimento corporal, e eu nunca inibo o movimento corporal, mas eu chamo a atenção, tá? Tudo isso que você tá fazendo tá tendo zero resultado no som. Então, essa parte, assim, que eu não sei, e não sei ensinar as pessoas isso, por exemplo. Por isso que eu te perguntei, se você praticou, sei lá. Entendi. Como eu vou ficar sorrindo, quando eu tiver fazer crescendo, eu vou fazer esse movimento específico. Porque eu, por exemplo, naturalmente, eu não era uma criança que dançava. Certo. Ou que fazia coisas com o corpo, nem esporte, nem nada. Então eu fico assim, você dançava, por exemplo, quando era criança? Dançava. E eu tenho uma relação interessante, assim, com os movimentos do corpo. Eu fiz balé quando criança, tenho uma consciência corporal bastante expressiva. Né? Que legal. De alguma forma, provavelmente, isso tem influência. Com certeza. Ok. E voltando, porque tem gente que já tá brava com a gente, porque a gente tava lá em Yale. Isso. E aí você recusou o trabalho pra voltar pro Brasil. Isso, a universidade fez uma proposta mais... Até aquele momento, eu tava conseguindo levar em paralelo. Eu vinha ao Brasil, fazia os shows... tinha esses projetos em andamento com o Tritone e com o meu irmão, o Hugo, que é pianista. Então, a gente criou o canal no YouTube, fazendo eventos particulares de luxo, num mercado muito interessante que se abriu pra gente no Rio de Janeiro, com shows instrumentais numa proposta pop, mas mais elegante, com repertório também refinado. E é algo que eu até hoje não conheço alguém que faça assim parecido, né, nesse estilo. Então, muitas oportunidades se abriram pra gente. Eu conheci vocês através de recomendação do YouTube. É mesmo? Exatamente. Então, que legal, Jean. Eu sou um usuário ávido de YouTube. Acho que é o lugar onde é a rede social onde eu passo mais tempo, provavelmente. E apareceu lá pra mim recomendado vídeos bem feitos, porém simples, feijão com arroz. Piano e violino, sem tudo edição, super bem, sem edição, corte. sem corte, exatamente.
E falei, caramba, que legal. E eu comecei a seguir vocês no YouTube. E o canal, acho que inclusive chamava Hugo e Marina, não chamava? Hugo e Marina, exatamente. Tá vendo? Eu não tô inventando aqui. É isso aí. E aí eu comecei a seguir. Aí eu vi que tinha algumas coisas de sertanejo. Se eu não me engano, teve algum tutorial que eu fui fazer que eu queria ter alguma referência se alguém já tinha tocado e gravado isso no violino. Certo. E pode ser que eu tenha achado vocês... Dessa forma. Tenha achado e parado pra ouvir mais dessa forma. Tá? Se eu não me engano, foi o Dona Maria. Vocês chegaram a gravar Dona Maria? Gravamos. Gravamos. E aí eu peguei... ok, já gravaram. Aí eu vi mais ou menos como tava tocando. Falei, ok, dá pra seguir por aí. E fiz um tutorial sobre como tocar essa música. Então foi através do YouTube. Isso tem bastante tempo. Eu provavelmente nem me reconheço mais tocando daquela... Não me reconheço, mas talvez hoje faria escolhas diferentes, né? Com o tempo. Isso foi uma coisa interessante. A gente criou o canal do YouTube às pressas, porque, na verdade, surgiu um evento importantíssimo, enorme pra gente fazer. E até então, como eu falei, meu irmão é engenheiro eletrônico pelo FRJ. E eu na área de linguística. Só que nós dois apaixonados por música e fazendo isso quando tínhamos oportunidades que nós não procurávamos, mas sempre a música buscava de alguma maneira. Caramba. Quando surgia alguma coisa, a gente fazia da melhor forma possível, né? Sempre com capricho, né? Nos detalhes, tanto musicalmente falando, quando o capricho com o negócio em si, a imagem, tudo. Então surgiu esse evento e a gente pensou, não, para esse porte, né, esse tipo de evento, a gente precisa ter um portfólio mais caprichado. Corremos para criar o canal, comprar material de gravação, aprendemos a gravar nós mesmos, com uma iluminação, como você falou, uma coisa básica, né, bem feito, mas bem simples. Feito, exatamente. E assim começou o canal. E nessa época a gente gravou bastante. Quando eu vim ao Brasil, a gente gravava uma bateria de vídeos e ia postando aos poucos. No momento, a gente está um tempo sem postar, porque eu estou muito focada nos eventos, estou tendo bastante trabalho com isso, e meu irmão está morando fora do Brasil. Agora é ele que está morando fora, então a gente está um tempo sem gravar. Às vezes eu assisto algum vídeo e falo, nossa, que ideia legal, isso aqui tá tão legal. E outras vezes não, eu ouço e penso, nossa, eu não toco mais assim. Esse estilo eu não tocaria mais dessa forma, eu faria outras escolhas, outra forma de expressar, outros dedilhados, outras arcadas, sabe? A gente vai mudando, né, ao longo do tempo. E esses eventos que você falou que já fazia, né, tocando de luxo, ou os eventos que você fazia, era antes do canal? Já tinha? Antes do canal. Por quê? Eu sou do interior do Rio, Campos dos Goytacazes. Um beijo. Nossa, tinha um festival legal em Campos dos Goytacazes, não tinha? Muita coisa legal, a gente tem muita coisa pra conversar. Você conhece a ONG Orquestrando a Vida? O Gain já comentou aqui dessa ONG. Então, nossa, se a gente for olhar todas as grandes orquestras, muitas bandas no Brasil e fora, sempre tem gente de Campos. Porque existe a ONG lá, que tem muitos anos já. E, é claro, como qualquer projeto social, tem fases, né? E eu peguei uma fase muito boa do projeto, com ótimos professores. Teve festival de música, tive a oportunidade de ter aula com professores de fora e o contato com outras pessoas. Foi incrível. E, então, eu peguei um período muito bom da ONG. E por que nós entramos nesse assunto? Falando de Campos. Eventos, perfeito. Né? E aí, quando eu me mudei para o Rio para estudar letras na UFRJ, aos 17 anos, eu pensei, agora acabou, não conheço ninguém aqui no Rio, não vou divulgar meu trabalho na música, né? Vai ser hobby mesmo. Mas, de alguma maneira, e na época um professor falou uma coisa que me marcou muito. Quando eu fui tomar a decisão no ensino médio de que eu não estudaria música assim, né, na graduação, para me especializar, ele disse, bom, Marina, você é dedicada, inteligente, não tenho dúvida de que você vai ter sucesso na carreira que você escolher, mas a música te escolheu. E eu te digo que você vai rodar, vai ter sucesso e vai voltar para a música. Ele disse isso, chorando. Ele me falou isso na época. E aí o tempo passou, eu pensei, acho difícil, né? As coisas não caem assim do céu, enfim. De fato, as coisas foram acontecendo. Eu me mudei para o Rio, surgiu um convite para gravar. Eu não divulgava, mas alguém ficou sabendo que eu tocava. Surgiu um convite para tocar numa banda de rock. E aí surgiu uma oportunidade de violino com DJ. O cara me conheceu através dessa gravação. Falou, nossa, você tem todo o perfil, você já fez isso? Eu disse, não. Mas eu faria. Eu pensei... Falei, cara, eu sou capaz de fazer isso e eu acho que eu ia gostar. E foi assim, meio do nada, né? Uma oportunidade de fazer um show, pista de dança, pista fervendo, um lugar lotado, de violino com DJ, e a partir dali... Mas antes disso, a sua experiência era no projeto social? Nas orquestras do projeto e em eventos particulares, mas eu não divulgava isso. Então, fazia casamentos, fazia alguns eventos assim, mas sem nunca divulgar.
E uma coisa que escalou com o tempo é, um evento vem de outros. Até hoje eu tenho uma expressividade em rede social, mas não é meu forte. Eu tenho uma certa resistência em lidar com as redes. E mesmo postando pouco, a cada, sei lá, 300 eventos, muitos eventos, eu posto pouquíssimo do meu trabalho. Eu tenho vários formatos de show hoje em dia, fazendo um volume grande de show que as pessoas nem conhecem, que eu não divulgo, nunca postei e que tem dado muito certo. Então, embora eu tenha essa resistência com rede social, um evento vem de outros. E foi assim desde sempre, e a coisa com o tempo escalou nesse sentido. Que interessante. Nesse projeto, o programa que vocês faziam era erudito ou ele era misturado, era mais popular? Erudito, mas eu sempre gostei de música popular. Em casa eu tive um incentivo, meu pai toca teclado, aprendeu depois de adulto. Quando criança não teve condição, era do interior, no Rio, família muito humilde. Então sempre foi muito musical, mas não teve condição de estudar. Depois, já adulto, começou a aprender música. E eu e meu irmão, quando crianças, escutávamos, né, meu pai tocando em casa. E ele deixou despertar a partir da gente. Quando eu tinha 8 anos, meu irmão 10, a gente quer aprender música. E ele falou, vamos lá na escola, que é o Centro de Cultura Musical de Campos, onde funciona a ONG Orquestrando a Vida, para vocês conhecerem os instrumentos, porque eu não conhecia, né, violino, não tinha acesso, não conhecia ninguém que tocava na época. E quando eu vi o violino de perto, eu me apaixonei, falei, eu quero esse. Meu pai plantou uma sementinha também, ele falou, olha, se vocês escolherem instrumentos diferentes, vocês podem tocar juntos, por prazer, ou o que for, né, isso é uma oportunidade legal. E falou que o violino era muito difícil e aquilo me... Você se sentiu desafiada. Exato. E me emocionei, assim, eu lembro da sensação. Eu me lembro exatamente da sensação de entrar na sala, a secretária levou a gente na sala com a moça da coordenação, e eu lembro do que eu senti quando eu vi e ouvi o violino de perto. Eu quero esse. Em um primeiro momento, você acha que teve mais a ver com a questão estética do instrumento? Ou a questão do som? Eu acho que mais sonora. Okay. Porque eu vi outros instrumentos que eu achei muito bonitos, mas que não me tocaram tão profundamente. Caramba. Teve instrumento que eu até experimentei. Eu toco um pouco de flauta transversa. Eu fiz flauta depois de um tempo, como instrumento complementar. Gosto muito, mas até hoje eu não tenho a mesma relação que eu tenho com o violino. Nossa, sabia que eu descobri recentemente que em estados diferentes a galera chama a flauta transversal de jeitos diferentes. Pelo menos flauta transversa e transversal. Porque aqui em São Paulo, acho que a maioria fala flauta transversal. Transversal. Ah, sim, eu falo transversa. Mas a galera do Rio, todo mundo que eu converso fala isso. É uma coisa que eu notei faz pouco tempo. Falei, caramba, que é só uma curiosidade que não serve pra nada, mas... Só uma curiosidade. Sim. E o seu irmão de cara escolheu o piano? De cara escolheu o piano. Caramba. E vocês de cara já começaram a se juntar pra tocar? Tentar fazer alguma coisa? Então aí vem... Nós dois sempre tivemos interesse pela música popular. Então em casa, com meu pai, a gente sempre... Qual a diferença de idade de vocês? Ele é 2 anos mais velho, então okay. tava ali crescendo junto. Depois eu entrei na flauta, ele começou a tocar viola. E aí foi uma experiência legal pra ele também, porque fez parte da orquestra. A orquestra estava num momento muito bom. A gente viajou, fez Paraguai, Argentina, Bolívia tocando... Tocamos no Teatro Colón na época. Que legal. Então foi uma experiência muito engraçada. Eu tinha 12 anos. Então, para mim, aquilo foi um universo que se abriu no aspecto, né, musical e também pessoal. E as relações, aquela experiência foi uma das experiências de socialização mais importantes que eu tive na vida. E agradeço muito por isso, porque era um ambiente muito diversificado. Ali eu convivia com pessoas de faixa etária diferente, nível socioeconômico completamente diferente. Isso me ensinou muito, me deu amigos para a vida e me ensinou muito como pessoa. Se a gente for parar para pensar, na escola, por exemplo, a experiência está muito fragmentada e limitada na faixa etária, em sua grande maioria das vezes, no nível socioeconômico, naquela realidade ali. Dificilmente a criança tem a oportunidade de furar, ultrapassar e ter esse convívio, esse afeto e convívio também com objetivos em comum, com pessoas de ambientes tão diversos. Eu acho que isso é mágico dentro dos projetos em geral, né? Exatamente. Poder proporcionar às crianças e jovens, né, o convívio com pessoas tão diferentes. Exatamente. Porque, mas meu filho convive com a prima e com a vizinha, que é meio que a mesma bolha, né? Mas quando você está dentro de um projeto, você convive com pessoas com realidades muito diferentes da sua. Exato. Isso é muito enriquecedor. Nossa, você falou uma coisa que eu queria sublinhar, que eu nunca tinha parado para pensar, que é, quando você é criança, você está dividido por faixa etária e mais ou menos por
mais ou menos por classe social, dependendo de onde você tá. Quando você tá num projeto social, que parte do projeto sempre é social, mas tem gente ali de várias realidades financeiras também junto, você não tá... o seu grupo não tá sendo formado necessariamente pela sua faixa etária ou pela social, e sim por um objetivo. Exato. É o objetivo que junta a galera, que é fazer música. De onde você vem... Isso nos projetos que são de música, mas hoje em dia tem projetos de artes, de dança, então as pessoas estão ali por uma coisa em comum, né? Por um amor em comum, um objetivo em comum, que não necessariamente elas vão seguir. Nem todo mundo do projeto acaba seguindo, mas tem pessoas que você tem laços. Eu tenho laços com as pessoas do projeto que eu comecei até hoje. Então eu acho isso genial. E mesmo para quem não segue a música como profissão, é uma experiência muito transformadora. Eu me lembro do maestro ensinando, para além de música, muitas outras coisas valiosas para aquela pessoa, no caminho que ela fosse seguir. Tinha crianças de realidades muito difíceis, né, de família desestruturada. E eu lembro dele falando de coisas como, por exemplo, para além de comportamento, a forma de se vestir, sabe? E ensinando de um jeito... Nossa, eu até me emociono. Que legal. Muito importante. E o que deu na sua cabeça? Estudou música a vida inteira, adolescência, a infância, adolescência, chegou no ensino médio, vou fazer letras. Então, o meu recorte na época, vindo de uma cidade do interior, eu não tive acesso à informação de quais seriam os possíveis caminhos para viver de música. Existem dois. Ou você vai dar aula no conservatório, ou você vai tocar em orquestra. Ponto. Gente, a gente tá brincando, mas essa é a realidade, Qualquer por exemplo, outra coisa... que a galera cresce ouvindo, né? Qualquer outra coisa é porque você não deu certo, é porque você não é válido, é porque você não tem nível, ou qualquer besteira dessa. Exato. Ou ficar naquela realidade da minha cidade menor e dar aula por ali. E era a realidade que eu conhecia. Então... na área de letras, não vou mentir, fui muito feliz. Eu sempre fui apaixonada por literatura. A poesia é algo que me move. Está relacionado também. As artes conversam muito entre si, né? A arte, de forma geral. E, então, eu fui feliz. Eu tive sucesso na minha profissão. Coisa que eu, hoje, no meu entendimento, não foi pensando na facilidade do caminho, porque a grande maioria das pessoas não me deu força. Falou, nossa, você é inteligente, vai fazer outra coisa. Vai fazer uma coisa que dá mais dinheiro. Vai fazer medicina, vai ser advogada. Exato. Vai fazer outra coisa que tenha um retorno maior e mais fácil, sabe? Mas na área de letras eu via um caminho possível. E se eu me dedicar, eu sou boa nisso, eu vou ser boa. Eu vou me dedicar e eu vou chegar a tal lugar. Eu via possibilidade. E na música eu não conhecia esses caminhos. Parecia uma realidade muito distante de mim. Então eu pensei, eu amo música, mas como seria possível viver disso? Não via muita possibilidade, honestamente. Mesmo em relação a trabalhos de orquestra, não entendia como funcionava. Como é a carga horária? Como funciona o trabalho? Qual o salário? Como é o ambiente de trabalho? Eu não tinha acesso de orquestra? Tóxico. Gente, eu podia mentir e falar, nossa, é um maravilhoso. Depende. Ele pode ser maravilhoso durante um ano e depois se tornar tóxico. Ele pode ser tóxico e depois se tornar maravilhoso. Sim. Aí... Ele pode ser tóxico e você só não perceber, e só perceber depois de um ano. Sim. Mas a maturidade, a gente vai ali amadurecendo e começa a entender. Mas assim, vezes, tem né? orquestras que são maravilhosas de trabalhar, dizem. Eu não conheço. Não, tem sim, não. Tem lugares que são maravilhosos mesmo. Tô brincando, gente. Tem lugares que são maravilhosos, mas tem uma pessoa que se tirar, todo, você fala... Gente, essa pessoa pode não vir pra galera ser feliz? Mas isso acontece tanto em outros ambientes também, no mundo Ambientes, corporativo, né? no mundo acadêmico. É que eu falo na orquestra, a gente cria uma relação com as pessoas, eu acho que é um pouco mais profundo, porque você imagina, você vê todo mundo ali, né? Aquela convivência. E que não é no escritório, às vezes você senta de um lado, a pessoa senta do outro, você quase não fazendo fala. o seu trabalho. Na orquestra, você é meio que obrigado a ouvir o outro, a estar prestando atenção. Então, você que é chato, seja legal. E tem algumas coisas que eu vejo assim, que acontecem ainda em orquestra em 2025, que é o ano que estamos gravando isso, que se acontecesse a mesma coisa no meio corporativo, a pessoa era demitida, mas no exato momento. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, assim, de jeito de falar determinadas coisas, ou até não necessariamente falar, mas algum determinado tipo de ação. Algumas atitudes. Que as orquestras hoje elas funcionam
algumas. É claro que sempre que a gente falar, a gente vai estar generalizando. Não tem como não generalizar. Se você é exceção, parabéns. Mas se você toca numa orquestra que é exceção, parabéns. Mas, em geral, alguns tipos de comportamento e o funcionamento da orquestra é exatamente o mesmo do século XIX. Uhum. O tipo de hierarquia, o tipo de jeito que se fala com as pessoas. E você sair desse cenário, se o cara que falou isso pra você na orquestra, lá, o chefão, os palos, o maestro, seja lá quem for, fala desse jeito em casa com a esposa, meu amigo, já não é aceitável. Entendeu? Imagina com você que ele nem dorme com você. É verdade. Complicated. Complicado. Enfim. Então você não via muito esse caminho e na letras você conseguia ver de forma mais clara. E era algo que eu sabia que eu iria gostar e que eu tinha grandes chances de alcançar meus objetivos percorrendo, né? Eu imaginei esse caminho e o que seria possível de fazer e não precisaria abrir mão da música, embora não fosse minha profissão principal. Pensava em ter tempo e energia, alegria para continuar tocando, mas que a música não seria minha fonte de renda, minha fonte principal de renda, minha dedicação exclusiva. Então foi por esse caminho. Depois, com outras vivências, outros universos foram se abrindo, mas ainda assim, como eu te falei, eu demorei. Eu fiz a graduação inteira, com muita dedicação na área de letras. Quando fiz esse processo seletivo, que é muito difícil, pela Fulbright, para os Estados Unidos, falei, não, eu posso. E fui conhecendo. Isso foi uma coisa interessante também. Na minha realidade, na época, a vida inteira em campus, se alguém me perguntasse, como você se imagina? Eu cheguei em Yale aos 23 anos, recém-formada. Não queria ser a prima dela no Natal, gente. Eu também não. Porque a sua prima, com 23 anos, tá estudando nos Estados Unidos. Já estava E aí, o top 4 universidades do país. E pra minha realidade, isso seria inimaginável. Eu não sonhei com isso, honestamente. Porque pra mim eu não sonhei com isso porque era fora de alcance, nem pensei. Mas fazer as coisas com capricho, me dedicar, fazer o meu melhor, fazer com amor, foi abrindo portas, cada vez mais portas. Então, lá eu me dei conta disso, né? E enquanto eu estava lá, as coisas foram acontecendo no Brasil, na música, pra mim. E aí eu tive que tomar uma decisão difícil. Mas como que as coisas foram acontecendo? Criamos um canal no YouTube. Comecei a fazer... Isso escalou, querendo ou não. Foi um portfólio ali. Comecei a postar no Instagram, mesmo postando pouco. Muita gente acessou meu trabalho a partir dali. Esse evento que eu te falei, que foi de um porte maior, me abriu mais portas. E um evento vendendo outros, a coisa começou a acontecer. O convite para o Rock in Rio, que veio da Diana Maza, ela me viu pela internet. Um solo de rock, eu testando um violino, tal. Ela me viu e aí entrou em contato. E o trabalho com meu irmão também foi acontecendo. Então, eu tinha a sensação de que, e era a realidade, tinha uma vida aqui e uma vida lá. Quando a universidade fez uma proposta mais permanente, eu precisava tomar uma decisão. E o timing na música ali era decisivo, porque as portas estavam se abrindo e eu precisava dizer sim ou não para esses projetos, para uma série de coisas que estavam acontecendo. E aí eu ponderei vários aspectos profissionais e pessoais da minha vida e tomei a decisão de voltar para o Brasil e aí sim viver exclusivamente de música. Mas isso já tinha uma agenda forte. Você não fez loucura, né? Não. Eu tinha me organizado financeiramente, porque imprevistos acontecem e aconteceu. Eu tinha uma agenda forte para no mínimo um ano. Poucos meses depois de eu vir embora para o Brasil, veio a pandemia e da noite para o dia eu perdi meu trabalho, porque eram os eventos particulares, principalmente os eventos grandes, que têm um retorno financeiro maior. Tive que devolver dinheiro de alguns clientes, aquela confusão toda que aconteceu, todo mundo tentando se ajudar, mas muita gente em situação difícil. Então, veio a pandemia e tudo mudou, né? Tem coisas que não estão sob controle, mesmo que você tenha um planejamento. Ainda assim, eu vejo que tomei a decisão certa. Fiquei bem durante e pós-pandemia também, consegui me organizar. Eu e meu irmão fizemos lives na varanda. Na época, isso tomou uma proporção... Não era nem a intenção divulgar. Isso veio de uma ideia, porque eu comentei com ele no dia em casa. A gente precisa de motivação para tocar junto, ensaiar. E se a gente colocar uma caixa de som na varanda? A gente não precisa nem aparecer. Coloca o som ali para os vizinhos. E ele, no primeiro momento, pensou, se de repente desagradar. Eu falei, olha, eu acho difícil, mas a gente experimenta. Se der errado, depois você pede desculpa. Falou, opa, foi mal, galera. Algumas coisas é melhor pedir desculpa do que permissão. Exato. Colocamos as caixas e foi uma repercussão, assim, tem prédios em frente, nas laterais, as pessoas foram pra varanda
E foi uma festa. A gente começou a fazer live todo domingo na varanda e era como um encontro marcado com a vizinhança. Isso tomou uma proporção bem grande. Passou na Globo, na época. Outras pessoas viram, gostaram da ideia, começaram a fazer também, outros músicos. E até hoje, vira e mexe, eu tô caminhando ali perto do condomínio. Aconteceu na semana passada. Uma senhora me parou e falou, com licença, desculpa me incomodar, você não é a Marina do violino? Sim. Ela me abraçou, se emocionou, falou, olha, como foi importante pra gente naquela época. Todo mundo em silêncio, todo mundo trancado em casa, eu sozinha em casa, e a música, quando eu ouvi o violino, parecia que o som estava vindo do céu. Aí a gente caprichou, colocou as caixas com um som bem equalizado, bem bonito lá fora. Parecia que vinha do céu, e como aquilo foi importante. Nossa, foi um momento lindo que a gente viveu, assim, e vira e mexe acontece, encontra alguém na vizinhança, teve uma repercussão muito legal. E não era a intenção no primeiro momento, não era esse o objetivo, mas além de nos conectar com as pessoas, de proporcionar esse momento de alegria, ajudou o nosso trabalho em relação à divulgação. E quando você disse que foi bastante visualizado, antes disso, no caso, né, quando começaram a aparecer os eventos, algum vídeo explodiu, deu milhões de visualizações, alguma coisa assim? Alguns vídeos populares. Na época, teve uma moda de Despacito. Foi um vídeo que a gente postou no YouTube que bombou. E alguns vídeos de rock que eu postei no Instagram, eu tocando solos de rock, foram muito importantes. Na época, o algoritmo, não pesquiso isso a fundo, vocês provavelmente entendem até mais do que eu, mas na época, mesmo postando pouco, quando eu postava um vídeo legal, era assim, muita gente nova, seguidores novos, então eu cresci organicamente, rápido, mesmo postando pouco. Nesse período. Principalmente por isso, os solos de rock no Instagram e no YouTube a gente teve uma frequência legal e uma variedade interessante de repertório. Gente, mas que sorte que a região que você morava foi bacana com isso, né? Porque eu só ganhei multa. Sério? Eu morava em Goiânia na época, no meu apartamento, inclusive, eu ouvi da síndica que eu não podia nem ter instrumento em casa. Okay. Aí eu falei, querida... Tem uma regra do prédio, né? Não pode ter instrumentos tinha musicais. Um negócio aí, na época, eu acionei o Ramiro, né? O advogado, falei, então... Nossa! Que tá falando que eu não posso ter um instrumento dentro da minha casa. Uau! Foi um... Nossa, meu o andar... Goiânia. Pois é. O meu andar tinha um rapaz de frente que tocava guitarra, um professor de violão da escola de Goiânia e uma outra pessoa também de artes. Assim. Então, no meu corredor tinham outros apartamentos que todo mundo era músico. Mas ninguém podia tocar. Nossa! Porque na época eu tinha um escritório, a gente forrou ele inteiro, fez todo o processo para poder estudar e gravar as coisas, as atividades da orquestra, enfim, para poder continuar trabalhando, porque a gente tinha que trabalhar de casa. E aí o que a gente ouviu da síndica é que não podia. Nossa, que absurdo. Foi complicado. Mesmo respeitando o horário do silêncio? Não podia, independente de horário, independente de tudo, porque para a síndica eu não podia ter um instrumento em casa. Isso pra mim até hoje, quando eu falo, mesmo verbalizando, cada vez que eu verbalizo é mais absurdo. Eu falo, como assim eu não posso ter um instrumento em casa? Sim. Em relação a isso, eu não tenho do que reclamar. Até hoje, às vezes eu vou fazer alguma coisa... Aprende, Goiânia. Aprende esse edifício especificamente em Goiânia. Lá no Jardim Goiás, na Rua 54. Eu sou o jurídico do canal, entendeu? Às vezes. Então, o pessoal de Goiânia vai ficar triste com nós. Na Rua 54, ali no Jardim Goiás. Ok. Quem me conhece sabe onde era. Em relação a isso, não posso reclamar. Até hoje, às vezes eu vou estudar alguma coisa e é um horário mais tarde, eu pego o violino elétrico, algo que não exija, né, nada específico do violino acústico. E aí, vira e mexe, os vizinhos do andar falam, nossa, eu não tenho escutado você tocando. Quando eu escuto, eu abro a porta, abro a janela pro som entrar. Que maravilhoso. Então, isso eu não posso reclamar. Eu achava o máximo que tinha um rapaz em Goiânia que ele fazia na rua, né? Ele ia se você mora... Desculpa te cortar. Não posso deixar passar essa. Se você mora em apartamento e precisa estudar violino, na Oliver Strings tem surdinas maravilhosas que você pode colocar no violino. É tipo um aparelho... Não é aparelho, é um negócio de borracha, ou às vezes de metal, às vezes um metal emborrachado. O metal emborrachado é o melhor, tá? Sempre. Melhor é o metal emborrachado. Que você põe assim em cima do cavalete aqui e o violino fica praticamente sem som. É claro que você vai continuar escutando ainda, mas da porta pra lá já não vai chegar quase nada. Já diminui bastante o som. E você não precisa comprar um violino elétrico só porque você mora em apartamento, tá? Esse é um erro que eu vejo algumas pessoas cometendo, assim. Eu comprei um elétrico porque eu moro em apartamento. Gente... Primeiro que o som do violino elétrico não é tão baixo quanto você está pensando que mesmo desplugado. E quando você põe uma boa surdina no violino, o nível de som do violino elétrico é muito semelhante. Similar.
O rapaz em Goiânia, ele fazia isso na rua e a síndica falava que era lindo. Mas no apartamento não podia. Mas é isso aí. Mas tava de fato na regra do estatuto do... Tinha um negócio no coisa do condomínio, só que quando eu mudei pra esse apartamento, tava lá que eu era musicista. Que eu trabalhava com violino, que eu trabalhava com tudo, né? E aí mas aí você trabalha fora da rua. Então, aí o que aconteceu na época foi, assim como quem trabalha em escritório tem que trabalhar em casa, eu que sou violinista, eu também tenho que trabalhar em casa, então, paciência. Entendi. Aí pagaram pra você uma multa lá? Processaram? Não? Nada, menino. Poxa. Paguei a mais do condomínio lá algumas vezes, por causa da multinha, mas vida que segue. Poxa, que sobrevivemos. E como foi pra sua família e pros seus amigos? Imagino que você tenha feito amigos nos Estados Unidos também, essa volta pro Brasil. Foi uma mistura muito grande de sentimentos. A minha família me apoiou, eles sempre me apoiaram. E foi interessante porque tudo é ponto de vista. Eu ouvi de alguns alunos, por exemplo, em Yale, então alunos de alta performance, são pessoas extremamente inteligentes, dedicadas. Eu ouvi de alguns alunos, por exemplo, você vai realizar o sonho e viver algo que todo mundo aqui gostaria, porque eles têm múltiplos interesses e são muito incentivados com a arte também, com os esportes. Então, todos os alunos tinham pelo menos uma habilidade muito significativa. Às vezes era canto lírico, algum instrumento, esporte, e assim, em alta performance. Que, inclusive, gera ponto pra você chegar a estudar em Yale, exatamente. Exato. Então, falaram isso, você vai poder viver da arte, viver da sua música, isso é maravilhoso. E outras pessoas não, tentaram me orientar como se fosse uma decisão perigosa. Olha, você chegou a esse ponto da carreira, que seria o sonho, né, o emprego dos sonhos na área de letras, você vai abrir mão, pode ser que essa porta não se abra de novo para você, e você vai viver de música que é algo incerto, trocar o certo pelo duvidoso. Então, é uma questão realmente de ponto de vista, né? Então, eu vi vários comentários, tanto achando uma boa decisão, quanto em tom de preocupação com a minha decisão também. E das pessoas no Brasil? Então, semelhante. Acho que também, principalmente das pessoas do Brasil, a preocupação, porque muita gente não imagina que é possível viver bem de música trabalhando com eventos, por exemplo. Eu não tô sabendo também. Mas ganha dinheiro com isso? Mas qual que é a sua profissão mesmo? Você trabalha ou só mexe com música? Quando eu fui tirar meu visto americano, nossa, essa história é maravilhosa. Fui todo aquele processo, aquela procissão pra tirar o visto. Aí chega lá na entrevista, quem faz a entrevista normalmente são americanos. E aí a mulher perguntou qual era a minha profissão. Eu falei, eu sou violinista. Aí ela, não, profissão. Aí eu trabalho tocando violino, eu sou músico. Aí ela, não, mas com o que você trabalha? Com o que você ganha dinheiro? Isso é um absurdo, imagina, tocar violino, trabalho. Aí eu fiquei assim, eu toco violino, eu dou aula, professor. Precisava encaixar de alguma maneira. Tô louco, né? Você vê que é uma coisa, porque o brasileiro não dá pra... Não é uma coisa especificamente do Brasil. Não é apenas no Brasil. Mas isso foi muito louco. Aí, beleza, você falou que não conseguia enxergar qual é o caminho pra se viver de música. Possíveis caminhos. Os possíveis caminhos. Hoje, pra quem tá ouvindo a gente, talvez tem gente que gosta de viver de música e também não consegue ver esse caminho. Certamente. O que você diria que poderia ser um caminho baseado no caminho que você mesma trilhou e descobriu sozinha pra economizar? Olha quantos anos você vai economizar de vida. Curso, hein? Ó, faz um pix pra ela depois. Como que você vê, pra quem quer fazer o que você faz, quais seriam os passos-chave, assim, né? Certo. Não dá pra fazer um TCC aqui, gente, então pelo menos um norte. Antes de falar especificamente sobre o que eu faço, posso falar um pouco sobre a variedade dos caminhos? Por Porque favor. acho que isso é uma coisa que eu gostaria de ter ouvido lá atrás. Claro. Não necessariamente teria tomado decisões diferentes, porque, como eu disse, eu fui feliz nessa área, não tive que abandonar a música. Então, tem uma série de fatores ali e essas decisões me enriqueceram como pessoa, sabe? Me deram outras bagagens, outras oportunidades. Então, não necessariamente tomaria decisões diferentes, mas eu gostaria de ter ouvido isso lá atrás e acho que pode ser útil para quem está ouvindo. Por exemplo, para além do conservatório, para além das orquestras, existem outras carreiras. E, mais uma vez, eu gostaria de tocar no assunto que acho que tudo na vida volta para isso, o autoconhecimento.
A gente olhar, se entender, ver o que a gente gosta, o que é nossa prioridade e o que a gente tem mais chances de ser feliz. Eu penso que quando eu comecei a me apresentar, a fazer os shows no violino popular, eu me encontrei de uma forma que eu não teria me encontrado tocando como membro de uma orquestra, por exemplo. Isso tem a ver não só com o estilo de tocar, tem a ver com quem eu sou, com a minha personalidade. Eu gosto da criatividade, eu gosto da troca com pessoas. Então, o trabalho que eu faço hoje me permite improvisação, me permite criatividade em tudo, desde a parte musical até a parte de lidar com os clientes, criar meus figurinos. Então, eu me vi assim, nesse meio. E aí, gostaria de tocar nesse assunto, o autoconhecimento. Como você é, como você se imagina, quais são as suas forças e suas fraquezas. E, a partir dali, ver os possíveis caminhos. Por exemplo, carreira militar na música. Eu não sabia que isso existia até muito depois de morar no Rio e conhecer alguém que toca na orquestra da Marinha e entender que isso é um caminho viável e que muita gente seria feliz. Bom caminho. Para quem se identifica, claro. Pra quem Mas se bem identifica. remunerado, por exemplo. Com plano de carreira, com possibilidade de crescimento, com estabilidade financeira e um perfil que seria agradável a muita gente. E que muita gente não sabe que existe. Para começar cedo, não necessariamente ter graduação, abrir uma orquestra, por exemplo, no Corpo de Bombeiros, não sei se vocês devem. E ali, muita gente se encontrou com salário inicial bastante significativo para alguém com pouca experiência, relativamente pouca experiência, plano de carreira. Então, existem muitas possibilidades. Carreira militar, músico de orquestra, professor, carreira acadêmica, o mercado de eventos. Dentro do mercado de eventos, várias possibilidades. Produção, a parte artística. Então, são muitos caminhos. Né? E aí a gente poderia dissertar aqui. Exatamente. Poderia ser um podcast inteiro só, um episódio inteiro só sobre isso. Né? Mas é muito interessante. E a importância de trocar com pessoas para entender, porque às vezes lendo ou ouvindo falar sobre uma determinada possibilidade, você não entende na prática o que aquilo significa. Como ela comentou do ambiente de orquestra, que às vezes é tóxico, por exemplo. Se você pesquisa sobre isso sem ouvir de alguém, de um amigo, de alguém, você não vai chegar. Você vai lá no concerto, é tudo lindo, música linda, nossa, pessoal tudo bem vestido, todo mundo feliz. Convivendo em harmonia. Uau, então, a troca com pessoas é muito importante. Ouvir de quem faz. Né? Como é a sua experiência, quais são os pontos positivos e negativos. Isso é muito importante. Que legal. E para alguém chegar a fazer algo semelhante ao que você faz, quais seriam assim, os primeiros passos até a pessoa pelo menos conseguir algum portfólio de uma carteira de clientes? Pergunta muito interessante. A primeira coisa para o tipo de trabalho que eu faço, só a qualidade musical isoladamente não resolve. Isso é um ponto muito importante. E eu vou fazer um adendo. Nem para tocar na orquestra dos seus sonhos. Desenvolva. Cara, eu vou dar um exemplo. Eu sempre gosto de usar o exemplo da padaria do seu tio. Padaria do seu tio. É o seu tio, literalmente, tá? Vamos fazer de conta que ele tem uma padaria. E aí aparece lá você que tem... Você fez um curso de ADM técnico. E aí tem o outro menino, que era o primeiro da classe, que fez ADM técnico também. E chega pro seu tio da padaria pra fazer emprego junto com você. Quem que vai? Você. Independente que o outro era melhor. Ou, vamos supor que vocês estavam no mesmo nível, você passa. Ele é um pouco melhor, você passa. Ele é razoavelmente melhor, você passa. Se você tem uma boa relação com seu tio, né? Então, nenhuma qualidade técnica vai vencer relacionamento pessoal. Porém, entretanto, todavia, se o seu tio te conhece e ele gosta de você, mas ele sabe que você é indisciplinada e que você não vai dar conta, aí o outro passa. Só nesse cenário. Num cenário onde você tem... Imagina, vou pegar o exemplo da... Não vou falar nenhuma orquestra específica. Vamos falar da Uni Orchestra, a Orquestra Universal do Mundo, sei lá. Você vai fazer lá o teste. A banca tem 10 violinistas que passaram na fase do biombo. Dificilmente chega a 10 depois da fase do biombo. Mas enfim, vamos supor que tem 10 que passaram depois da fase do biombo. Os caras já tiveram o currículo analisado e tá ok. Já tiveram o biombo analisado e tá ok. Os 10 tocam muito bem. Como que eu defino quem é melhor pra vaga?
as pessoas que eu sei como é trabalhar com elas. Perfeito. Ou que não necessariamente eu sei, mas na minha pesquisa meus colegas sabem. Certo, Já escutei falar, ok. Porque não é mais só pela qualidade técnica também. E uma alta qualidade técnica. Às vezes tem duas pessoas que tocam muito bem, mas uma delas, você sabe que ela vai ficar reclamando do lanche, do ensaio, do horário, da partitura, do Exato. arco, e aí? E tem o contrário, que é isso que ela tá falando, que é o que eu falei também do tio. Que a pessoa da banca até conhece você. E sabe que definitivamente não quer trabalhar com você. Exato. E, gente, é isso que eu ia falar. Isso acontece. Acontece muito. Acontece. É raro, mas acontece sempre. Sim. Claro que, no caso específico de orquestras, nesse sentido de nível técnico, a gente não fala que não tem. Mas se você tocar mal, você passa. Não, você não vai passar. Porque a pessoa também não vai expor o nome dela. Como que a orquestra passou essa pessoa? É que tocar bem numa prova é o mínimo. Né? Vamos... Exato. Então, assim, existe um afunilamento de nível. Existe esse afunilamento. Ele sozinho não é o que vai fazer você tocar e às vezes o tocar bem, vai ter gente que está escutando e falando, nossa, mas eu fui fazer aquela prova e eu toquei bem. Tá, mas naquele dia, para as pessoas que estavam concorrendo com você, o tipo de orquestra que é, qual o tipo de repertório que aquela orquestra faz. Às vezes você tocou bem, mas para aquela orquestra você não se enquadra. A linguagem que você tocou não é a linguagem que o Spala e o naipe estão habituados, enfim. Às vezes o cara tem um Mozart viciado na cabeça e quer escutar esse Mozart viciado na cabeça. Se você tocar um Mozart diferente desse que tá viciado na minha cabeça, pra mim não serve. Exato. Então, existem várias coisas que... Eu acho que isso a gente começa a pensar mais quando a gente tá mais maduro. Não só profissionalmente, como pessoalmente, né? Então isso do autoconhecimento eu acho muito massa. Porque é isso, é você entender que às vezes você tocou mal e tá tudo bem, gente. Ninguém é obrigado. Com todos nós. Vai fazer uma prova, você não tocou bem, ok. Mas às vezes você tocou bem, mas para aquela orquestra não é a linguagem que a orquestra tá buscando. Não é o tipo de som que eles querem. Então, assim, a gente fala bastante isso aqui. Você vai fazer uma prova numa orquestra, antes de você fazer aquela prova, vai assistir a orquestra, escuta como a orquestra toca. Faz aula com o Spala por um ano. Não fazer aula, às vezes não dá, mas conversa com quem tá ali, qual é o tipo, olha, quando vocês vão tocar Bach, vocês vão tocar Mozart, Haydn, qual é a linguagem que vocês buscam, porque quando você vai fazer a prova, você já tá um pouco mais preparado para aquilo. Porque daí, o cara tá indo lá, a orquestra especializada, sei lá, em Beethoven. O cara nunca tocou Beethoven, ele não sabe, ele nunca leu, ele nunca ouviu aquela orquestra tocando. Então você tem que ir de acordo com a linguagem daquele grupo, né? Por linguagem, basicamente, falando um termo mais raso, mais fácil de entender, tipo de som e articulação. Como aquela orquestra faz aquilo, como né? aquela orquestra, que tipo de som e articulação aquela orquestra faz para aquele tipo de música. Perfeito. Exato. Perfeito. Os nerds, né? Nossos papos começam os nerds conversando. E é interessante que a cada pergunta a gente poderia aprofundar tanto e tanto e tanto, porque são tantos temas interessantes, mas enfim. Então, mas isso é que eu sempre bato nessa tecla no podcast, porque algumas pessoas elas se iludem nesse sentido de que se eu tocar bem, só tocar bem e não ter nenhuma outra coisa, eu vou conseguir as coisas. E em nada isso é verdade. Em nada. Isso é um ponto interessante. Até porque, em alguns momentos, e isso eu aprendi a reconhecer sem arrogância, mas também sem falsa modéstia. Tomar pra gente o que é nosso, né? O que você batalhou pra ter e tem de bom, e também o que você precisa evoluir. Em alguns foi depois de muito tempo, quando eu fiz o processo seletivo pro mestrado, por exemplo, que era muito complexo, muito difícil. E era anônimo, eu era um número, nada poderia ali me contribuir, a minha alegria de viver, meu carisma, minha bagagem, isso não importava. Ali eu tive esse sentimento de, não, aqui é a técnica, aqui é o conhecimento. E em outros pontos, não, em outros momentos, como você falou, existe um afunilamento de nível, mas em muitas decisões... O seu jeito de ser, de viver, de se relacionar com as pessoas ou vai te impulsionar adiante ou vai te atrapalhar. Exato. Isso é certo em qualquer lugar. Em uma lugar. prova, as pessoas esquecem de uma coisa que é muito complexa. A grande maioria das pessoas não se lembra disso. A banca, ela vai te analisar tocando, tecnicamente, é uma fração de... São 5 minutos que você tem para mostrar uma vida inteira que você estudou. Então, às vezes, você não dormiu bem.
Às vezes seu filho acordou a noite inteira, às vezes aconteceu alguma coisa no seu relacionamento ou num outro trabalho, ou às vezes você dormiu tão bem que você se empolgou na hora da prova, né? Então tem uma série de questões que a gente precisa trabalhar na gente antes de fazer uma prova, que é o ideal, né? No mundo ideal a gente se conhece, se entende como ser humano, a sua existência, e aí você começa... E que vai dar errado, tá? E tá tudo bem. Exato. E aí você faz de novo no outra vez. Você faz o melhor possível dentro daquelas circunstâncias, né? Mas a vida o melhor acontece. que você pode dentro do que você pode. A gente fala bastante isso. É isso. E se der errado, tenta de novo. E aí tá tudo certo. Uma hora você passa. É isso. Então, como você me perguntou sobre o que é necessário, né? Possíveis caminhos dentro do que eu faço... O que eu faço hoje requer uma série de habilidades que não estão necessariamente relacionadas à música. Precisa haver um nível ali, técnico, né, obviamente, para manutenção do trabalho, mas eu vejo, e na prática... O grosso do trabalho nem é isso, né? É isso também, mas não só. É tão importante quanto a maneira de lidar com o cliente, por exemplo... eu tenho trabalhado, como eu comentei, em vários formatos. Hoje em dia eu monto o formato de show adequado para aquele evento, adequado ao evento. Então, por exemplo, eu traço o perfil musical de quem vai contratar e recomendo o que seria de mais interessante para aquele evento. Desde uma formação mais compacta, com piano e violino e percussão, por exemplo, até uma formação complexa de um bloco, com 12 músicos em cima do palco, 2 cantores, banda completa, percussão, violino e saxofone. Isso, né, sob minha responsabilidade naquele evento. Então, eu posso recomendar. Isso requer uma série de habilidades e o que eu tenho visto, muitos músicos de qualidade excelente, técnica em dia, às vezes o cara vai tocar num evento e ele chega lá, bebe um balde de cerveja, chega com um tênis imundo, um instrumento cheio de poeira, xinga na festa do contratante, fuma e joga a bituca do cigarro no jardim que foi projetado por fulano, e é aquilo ali, um ambiente super elegante que não permite nada daquilo. Ah, não tem espaço para todo mundo. Não é essa a questão. Não é essa a questão mesmo. Eu penso que em muitas ocasiões falta pessoa para a gente indicar para determinadas posições, para determinadas funções. Falta espaço para todo mundo. Essa frase é que a pessoa ela tá falando isso baseado nos espaços já existentes. Bastante atenção nisso, presta atenção, hein? Não tem espaço para todo mundo tocar em evento. Você está contando apenas com os espaços já existentes. Se é esses os espaços que você está contando, de fato, talvez não exista espaço para todo mundo. O que você não está contando é que o espaço dela foi ela quem criou, amigo. Exatamente. Cria teu espaço. Não é... não existe espaço. Se você quer ir pro espaço de outra pessoa, de fato não tem espaço para todo mundo. Perfeito. Se você criar o seu espaço, você tem o seu espaço. Exatamente. E dentro disso, onde você eu já passei muito por isso, né? Quando a gente é responsável por um evento, por quem tá ali representando o nosso nome, de certa forma, quando a pessoa tem um comportamento desse, amigo, você não vai ser chamado mais mesmo. Exato. Não vai. E não é porque você toca mal. É porque não é só nem tocar. tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Muitas vezes não tem a ver com isso. E ó, e digo mais. Normalmente esse comportamento ele vem de gente que toca muito bem. Isso que é o pior. Porque o cara acha que... O cara ou a pessoa acha que isso é suficiente. Só que precisa isso fazer vai... muito pouco. Isso. Quantas vezes em evento, assim, eu fiz cachê também bastante de casamento, algumas coisas de televisão, e chega assim... o hold ou quem tá ali de produção pede ajuda pra carregar uma estante. Não sou pago pra isso. A pessoa se afasta. Assim. Fala, meu amigo. Tipo, meu amigo. Eu não vou carregar estante. Por onde começo? Ai, cara. Eu já passei a situação da pessoa estar no evento onde, né, eu estava como responsável, e a pessoa beber, entrar na fila dos padrinhos de coquetel. Isso. E aí eu ficava... Exatamente. Então, querido, como que eu te espanco aqui, te tiro daqui? Porque a vontade é essa, né? Porque senão, como que eu ia sair de onde eu estava pra... cada situação que a gente passa em evento. Exato. E aí depois a pessoa fala assim, nossa, fulano, por que você me chamou mais? E claro, a gente não quer normalizar, porque tem também o contratante que ele não tem o road, não tem a produção, e ele paga o seu cachê e você tem que fazer tudo. A gente não tá normalizando isso especificamente. A gente tá falando de situações razoáveis. É só porque tem que fazer esse coisa. Porque toda outra vez que eu comentei disso, alguém falou, mas também tem contratante que exagera, que tem que dar... Não, a gente não tá falando se você sobre é uma isso. exceção, você é uma exceção, entenda. Né?
Mas Ou se você for fazer outras funções complexas relacionadas ao funcionamento do evento, que você seja pago por isso. exatamente. Não é essa a questão. Exato. A questão é que muitas vezes são coisas graves de comportamento que a pessoa não enxerga. Hoje em dia, quando eu vou tocar com um músico novo, subcontratado, eu converso antes sobre Eu ia algumas falar isso questões. agora. Eu já tive questões que eu conversei depois do evento e já falei assim, falei, olha, eu gosto muito de você é meu amigo há tantos anos, mas esse tipo de comportamento para trabalhar nesse tipo de ambiente para mim não vai funcionar. Como é essa conversa? Então, eu sempre... Eu converso antes de uma maneira... Você vai me contratar, vai. Não, Você vai me contratar pra tocar num evento. Então, Jean, vamos conversar. Vai ser um prazer trabalhar com você. Prazer inenarrável. Prazer inenarrável trabalhar com você. Pro funcionamento, normalmente a pessoa já conhece meu trabalho, né? Já acompanha. Então, você conhece meu trabalho, sabe da qualidade. Eu prezo muito pelo capricho com as coisas. E isso vai muito além da questão musical. É desde o atendimento ao cliente até o último momento do evento. E eu gostaria de conversar com você para alinhar algumas coisas que são essenciais para o bom funcionamento do nosso trabalho no evento. E isso inclui, aí eu tenho os itens para pontuar, o horário de chegada, a comunicação com o cliente, o que cabe ou não. Porque tem situação de músico que vai num evento, como você comentou, bebe, dá em cima de uma pessoa numa festa. Da noiva, né? Acabou de casar. Imagina, às vezes o músico tá ali sob sua responsabilidade. São situações muito complicadas. Então, eu converso sobre os itens, comportamento. Cada contrato permite algo. Às vezes tem um camarim melhor servido. E aí já explico antes o que vai ter. O que você for comer vai ser dentro desse camarim. Exato. O que você pode ou não aceitar, mesmo se te for oferecido. Quais são os espaços onde a gente vai circular. A roupa. Tudo isso é combinado antes. E as pessoas... Aqui em São Paulo tem uma empresa que eu trabalhei um tempo, eu não sei se é mais dessa forma, mas quando eu trabalhei ele tinha um manual de conduta do músico. É isso. E aí, eu lembro que no começo eu achava meio pedante. Meio tosco, assim, eu falava, nossa, você tem que me lembrar de tomar banho. Tipo, que vem lá tomar banho, pentear o cabelo. Sim. Só que aí, trabalhando com a empresa mais tempo... Mas você começa a lembrar dos coleguinhas que vai no cachê e fala, faz sentido. Então, e aí, exatamente isso, eu comecei a trabalhar com eles mais frequentemente e comecei a ver essas coisas. Aí eu pensei, falei, caraca, eles estão certíssimos. É muito importante. Tem uma conhecida que ela ia no evento, eu já comentei isso com ele uma vez, parecia que ela tava saindo, tipo, eu vou comprar pão. Nossa, lembrei que eu tenho que ir pro negócio. E aí, catou, era essa a sensação quando a pessoa chegava no evento. Esse sou eu indo tocar, gente. Claro que pro homem... De uma forma geral, menos... é um pouco mais simples. Porque o cara, se ele tiver tomado banho, colocar um terno limpo, já sapato tá acima limpo, da média, já. ele já tá com a barba feita e tal, ele já tá ok. A mulher, ela tem um cuidado. Eu lembro quando eu fui fazer cruzeiro, vinha no contrato até o cabelo escovado, vinha escrito no contrato, né? Você tem que estar com o cabelo escovado, com uma maquiagem leve. Tem toda essa questão. E as pessoas não têm muito noção de que, por exemplo, você tá contratado para vamos falar de uma coisa mais simples, mais casual, que é o casamento. Você vai aparecer naquela filmagem pro resto da vida. Exato. E é o respeito com quem está contratando. Exatamente. A pessoa se planeja. Um casamento é um investimento alto de tempo, de dinheiro, é o sonho da pessoa. Esse é um ponto-chave. Eu trato o meu trabalho com muita seriedade porque entendo que é o sonho da pessoa. Muitas vezes é o dia mais importante da vida daquela pessoa. Para você é um cachê recorrente, mas para aquela pessoa é um dia único. Não pode ser um cachê recorrente. Não pode ser. Senão a pessoa, em algum ponto, vai deixar a desejar e vai fazer de qualquer jeito. Sim. Não pode ser mais um dia de trabalho. É o então, sonho de alguém. É que normalmente, quando a gente vai pro cachê, você vai pensar assim, não, é só mais um cachê. Não dá pra pensar assim. Então, eu sinto dessa forma e pratico dessa forma. É o sonho daquela pessoa, muito provavelmente um dos dias mais importantes da vida, vai estar registrado e tudo que estiver ao meu alcance vai ser feito. E aí tem o músico de mentalidade... eu vou chamar juvenil, independente da idade, de mentalidade juvenil, que talvez pense... Não, mas o importante é a música. Cara, o importante é a música, especialmente para músicos. E olha lá, quando a gente fala de tocar para não músicos, ou para pessoas que têm um conhecimento mais raso de música, mesmo que toquem em alguma coisa, a imagem é uma grande porcentagem. Exato. E nesses casos, até uma questão, como eu disse, de respeito com o contratante. A festa é um ambiente elegante, que foi planejado, tem um investimento alto de tempo e dinheiro. Você vai vestido de qualquer maneira, destoando daquele ambiente, não é educado. Não é adequado, não é educado. Eu fui mal educado várias vezes. Não, pior que é verdade, eu não tô nem brincando, não é nem meme.
Porque eu não tinha ninguém pra me falar essas coisas assim. Sim. Aí, pessoal, como é importante esse tipo de conteúdo, como esse podcast. Sim. Trocando ideias, vivendo e aprendendo. Muita gente realmente não parou pra E é pensar igual o tocar durante a cerimônia. Eu sempre tive uma frase que eu acho... Eu sempre achei ela muito boa, que é... Não dá pra você errar numa cerimônia ou não olhar, pelo menos, o repertório que vai ser tocado. Porque você não tem como pedir pra noiva voltar pra você tocar de novo. Ela só vai entrar naquele momento. E é um momento que vai se eternizar ali. E aí a pessoa não olhou o que vai tocar, ou chegou lá, nem perguntou que tonalidade, porque tem essa questão também. Então, gente... Gente, elas combinaram no privado pra me dar bronca aqui. Quando eu fazia casamento... Vou ser honesto aqui, porque a gente tem que ser transparente. Tá. Quando me chamavam pra tocar em casamento, eu sempre fui o eruditinho, assim, sabe? Assim, Jura? então, eu não queria saber o que ia tocar, entendeu? Eu confiava que ia chegar lá e ia ter a parte, eu ia ler e tava tudo certo. Na maioria das vezes dava certo. Às vezes chegava lá e não tinha parte. E aí eu sempre achei que isso era um problema da produção. E ainda acho. Tá? Vou me defender aqui. Sim, nesse caso você não estava com essa responsabilidade. Né? De imprimir as partes. Ninguém falou que eu ia ter que imprimir ou tirar nenhuma música. Eu vi a lista, claro, eu tinha algumas músicas que eu não conhecia. Beleza, chega lá, eu leio. Eu não conhecia profundamente, né? Eu já tinha escutado, mas não conhecia profundamente. Chega lá, eu leio, tá tudo certo. Sempre tive uma leitura boa pra esse tipo de coisa. E aí, só que às vezes chega lá e não tem. E aí é isso, é o dia da gravação de uma pessoa. E aí o que você faz? Quando você é um músico um pouco mais experiente, você engana. Você dá um jeito. Você dá um jeito. Não é enganar no significado específico da palavra. De dar um jeito. Você inventa uma melodia baseada na melodia, entendeu? Tá, ok, tá. Que tonalidade é isso? Tá em Fá maior. Tá, beleza. Eu me viro. Sim. Mas é complicado. E eu não olhava nada. Assim, às vezes eu olhava o que ia ter que tocar, mas às vezes não. Errado pra mim... Feio, Jean do passado. Não façam isso vocês que estão ouvindo aqui agora. Sim. Você sempre olhava? Sempre. Bravíssimo, nossa. Mas é porque eu sou a nerd, né? Tipo, o repertório daqui 15 dias que a orquestra mandou, eu já tava olhando, escutando. Eu sou aquela que... Vou começar primeiro ouvindo. Então eu começo, coloco ali enquanto eu tô trabalhando, vou ouvindo. Aí abro a partitura do lado, vou dando uma olhada. Falar, isso aqui é mais chato, então isso aqui eu preciso estudar mais. Porque quando você tem uma certa experiência na orquestra... Mas você era assim desde o início? Desde o início. Caramba. Porque eu sempre fui chata. E aí, ruim, né? Quem é ruim tem que estudar mais. Não tem... É que eu pensava literalmente isso. Se eu perder tempo estudando isso, eu não estudo o que de fato importa. Eu acho que quando você tem uma experiência maior em eventos, tem algumas músicas que são as que a gente já tá habituado a tocar, ok. Só que às vezes aquela empresa, ela tem um arranjo diferente do que você tá acostumado, amiguinho. Você não vai tocar a melodia. Principalmente quando são eventos que tem um quarteto ou uma orquestra. Cara, olha os arranjos. Não vai na fé. Não vai na fé. Pede antes, né? As empresas sérias, normalmente, eles já mandam, né? As sérias. Normalmente as empresas, assim, as empresas que são mais gostosas de trabalhar, eles já mandam tudo ali, enfim, você já pega, já olha. Tem, aqui em São Paulo, particularmente, tem dono de empresa que já até manda, se é uma pessoa que está regimentando, falou, esse arranjo aqui, dá uma olhada, aí já manda um MIDI para você escutar junto. Então, isso é super bacana. Outro nível. Na minha época, não tinha isso aí, não. Eu trabalho com empresas que são legais. Na minha época, se bobear, falava assim, vai passar 2h33 na rádio, escuta lá. Não, mas eu sempre fui meio chatinha com isso, porque eu sempre tive esse raciocínio, tipo, eu não posso pedir pra noiva voltar. Minha primeira experiência de casamento não foi legal, a minha primeira cerimônia. E aí isso me marcou tanto. Não teve nada, tipo, foi errado, toquei. Não é isso. Mas eu não toquei com a qualidade que eu gostaria de ter tocado. Pra mim, eu não estava segura o suficiente. E realmente eu não estava. Era a primeira cerimônia, eu não sabia como é que funcionava, enfim. Só que aí isso me trouxe uma série de coisas para depois. Porque daí quando veio os outros casamentos, eu queria estar preparada, porque eu não podia pedir para a noiva voltar porque eu fiz um mordente onde não tinha. Não, peraí, deu uma escorregada. Não tem como você fazer isso. Então, ou você vai já concentrado de que aquele é o dia daquela... mas nossa, é o dia que eu vou pagar minha conta. Não, amigo, não tem nada a ver com você, querido. Você não é o sol, né? Vamos lá. Você tá ali pra resolver um problema. Exato. Um problema, né? Trazer soluções. É pra trazer uma solução. Eu sempre... Cara, não tem... O casamento, ele só vai acontecer naquele momento. A música, a Bettina falou isso pra mim uma vez, eu nunca mais esqueci. A Bettina Stegman é uma professora aqui de São Paulo.
a música acontece naquela hora. É isso. Não tem como você parar o seu instrumento ou parar a orquestra porque você errou uma passagem. Vai seguir, né? Igual a vida. Pior que você tava falando aí, enquanto você tava falando, eu tava lembrando da Betina. Pois é, essa é dela. Porque a Betina é uma professora aqui de São Paulo maravilhosa, que tem um som lindíssimo. Mas essa postura, durante a minha adolescência inteira, pelo menos, eu tive essa postura de não ligar pra coisas que não fossem referentes ao que eu ligo. Então, eu quero tocar concertos, eu quero tocar peças específicas de violino, e é isso que importa. Tudo que não foi isso, eu vejo na hora, e na minha cabeça eu sei que eu vou resolver. Não, mas às vezes dava certo, às vezes não dava tão certo assim. Eu comecei a ser mais sério... não sei se você sabe, eu tenho distonia focal. Então, eu comecei a ser mais sério depois... Claro, eu fui ficando um pouco mais sério também no decorrer da vida profissional, normal, enquanto eu ainda tocava. Comecei até a olhar a parte da orquestra em casa, olha que coisa. Antes. Mas agora que eu estou voltando a tocar, voltando pro palco tocando com o violino ao contrário, o meu nível de seriedade é completamente diferente do que nunca foi. Um exemplo é quando começou os ensaios eu passei numa orquestra recentemente, uma orquestra de temporada, começaram os ensaios dessa orquestra. No primeiro ensaio eu já tinha absolutamente todos os trechos difíceis prontos. Antes de qualquer coisa. E o que dá uma sensação maravilhosa na hora do ensaio. Porque você vê, às vezes, o ensaio parando pra resolver coisas que pra você já estão resolvidas. Então, ok, beleza. Aí eu tenho tempo de... Estão resolvidas, assim, a parte difícil, e você vai refinar coisas pra ficar melhor e tudo mais. Junto com o seu naipe, Junto com o naipe, exatamente. Mas a sensação de você chegar lá e ninguém ficar precisando de falar qual é o dedo, qual é a mudança de posição, qual é o ritmo, coisas básicas que dá pra você ver em casa em alguns minutos, é incrível, assim. E é uma sensação que eu confesso que eu tive poucas vezes tocando do lado normal. Porque eu realmente... Eu só olhava se tinha alguma... Não... Vou ser bem honesto, eu só olhava depois do primeiro ensaio. Que aí no primeiro ensaio eu via... aqui vai ter problema. Vai ter problemas aqui, vou ter que estudar. Aí eu olhava. Você não trabalha só com eventos. Não, eu faço gravações, não tô tocando fixo em nenhuma orquestra. Mas você é convidada frequentemente. Sim. Não porque conheço a Marina das orquestras, gente. E como é pra você tocar em orquestra tendo uma bagagem também grande de evento? Então, é uma experiência interessante. Você chega pronta já também? Eu chego pronta. Ok. Até porque hoje a minha área onde eu tô muito mais à vontade e com a minha identidade é o popular. Pro erudito eu preciso e sinto essa necessidade de um preparo com mais atenção. O que eu faço de forma mais intuitiva, natural, espontânea, criativa é o universo popular. No erudito eu preciso pensar um pouco mais sobre a linguagem, sobre o que eu preciso preparar para realizar aquele trabalho específico. E eu faço pontualmente, não é o meu dia a dia. Então, isso requer um pensamento, um modo de pensar e agir diferente de mim, e aí, do que faz parte do meu dia a dia. Uma semana antes, uns dias antes, você já pega para olhar. Depende da complexidade, né, do que é. Recentemente, por exemplo, nessa semana que passou, na quinta-feira, eu ia tocar num evento particular, formato de show, de aniversário, né? Uma festa de aniversário no palco. Levei uma formação com banda. E o Gui Valença, que é um cantor que eu adoro, que é meu amigo, a banda, repertório Brasilidades, coisa que a gente já dá. Perfeito, repertório da nossa escolha. Então, estava em cima da hora, o contratante perguntou se haveria possibilidade de eu fazer alguma peça para a filha dele, que é bailarina, dançar. Super em cima. Eu estava de folga em Campos, na casa dos meus pais, sem violino. Copélia. Coisa bem simples. Pouca coisa. Então, eu falei, claro, com certeza. Claro. Com certeza. Vai ser um prazer. E aí preparei. Não tinha pianista, a formação com banda não incluía pianista. Então eu separei uma base, uma backing track só de piano, né? Gravado, gravação mesmo. E soltei e foi uma cena legal. Então vira e mexe surge alguma coisa assim mais desafiadora que eu gosto, mas que eu preciso entender quanto tempo, o que de preparo aquilo requer. E aí, no seu caso, imagino eu que se é uma coisa nova, é não só aprender a tocar essa coisa nova, mas memorizar ela também. Memorizar. Isso está relacionado, mesmo nesses trabalhos, esse especificamente que foi em cima do palco, se é uma peça erudita, o meu trabalho requer uma presença de palco, que eu não posso ficar com o olho ali, com o rosto na partitura. Não me permite isso. Então a música tem que estar... Decor. E decor não é isso, é isso. É isso. Bravíssima.
Sensacional. Perguntas, produção? Ah, eu tenho várias, mas... Por favor. Não, algumas a gente vai fazer no off. Legal. Ó, eu queria só avisar que o Moringa te mandou um beijo. Eu acabei de falar pra ele. Obrigado, Falou, um ela beijo, tá Moringa, aqui. que Ele, legal. eu adoro ela. Eu falei, eu também. Gostei demais. Que legal. Tia Marta, como eu já tinha comentado, tia Marta Tia mandou, Marta do perguntou que Violino dia da que vai Depressão. ser a corrida do carrinho no Carrefour. Eu preciso perguntar isso, que ela me mandou isso. Eu falei, não sei o que significa, mas ela falou. E o legal no da tia ar. Marta... A tia Marta tá ficando muito à vontade aqui nesse canal, né? É que ela é sócia do violino didático, Ela é né? sócia, ela comprou parte do violino didático, gente. Então, assim, tia Marta, é o seguinte. Ela, às vezes, quando tem um convidado aqui, pede pra gente fazer umas perguntas no off, a maioria, às vezes, não vai gravando. E é completamente sem contexto. Tipo isso, quando vai ser a corrida de carrinho do supermercado no Carrefour? Tem até endereço. Então, é que é uma conversa delas. Então, isso é porque eu sou uma pessoa brincalhona, né? E às Aham. vezes esse meu recorte, que é um pouco mais pessoal, não necessariamente relacionado ao violino, aparece em algum lugar, no repost de algum story no Instagram. E tem uma brincadeira que eu gosto de fazer bagunça no supermercado. Eu tô com as compras ali, eu subo no carrinho, boto as pernas pra cima e vou correndo. Provavelmente ela viu esse recorte em algum lugar e quer fazer uma corrida comigo, o que será um E prazer. você estava em um Carrefour. Não, acho que não. Mas, então é um convite, né? Pra ir ao Carrefour. Ela já tá marcando, é no Carrefour. É. Deve ser o mercado perto da casa dela. Exato. Dele, não Provável. sei. Tia Marta, a gente tá combinando um cafezinho, mas não poderia ter sido aqui hoje, tá vendo? Poderia ter sido Ela aqui tava hoje. sabendo do podcast hoje? Não, né? Já. Ah, tia Marta, por que você não veio tomar um café com a gente? Mas quem disse que ela é de São Paulo? É sim, porque quando eu fiz show aqui, eu fiz show aqui recentemente e ela falou que seria aberto ao público, ela quase foi, só que o filho dela adoeceu, ela não pôde Foi o ir. do Tem parque. filho, olha Foi o só. do parque. No Vila Lobos. Tem filho, a tia Marta. Tem filho. Tá Filho, filha? explanando aqui. Filho, filha. Filhos, Marta. filhas. Eu quero te conhecer pessoalmente, tia Marta. Você sabe a identidade da tia Marta? Não. Rapaz. Não sei até hoje. Ela fala comigo no Instagram, diz que gosta do meu trabalho. Eu perguntei se a gente se conhece pessoalmente. Eu acho que não. Eu acho que a gente não se conhece pessoalmente. Será? Conhece? Será? Será? Ai, tia Marta. Vem tomar um cafezinho com a gente. Pra quem não tá sabendo, tem uma página no Instagram que se chama, e no Facebook que se chama Violino da Depressão, que é uma página de memes do universo do violino, basicamente. E é uma página bem antiga, Uma acho que página existe. de humor maravilhosa. Hilária. Acho que é desde 2012, já tem 13 anos. Rapaz. É muito bom. Tia Não, mas Martinha. é mais de um administrador. Será? Pode ser que seja. É, não, isso aí eu tô dizendo, né? Não? Será? Será? Era, pelo menos, um tempo atrás, mais de um. Era. Será que era? Será? Ai, gente. Será? Será que eram partes da mesma personalidade? Eu ia falar agora. O será que alter ego da tia Marta. É eu mesmo Irene, né? E muito bem, uma pergunta importante para esse podcast. Quando você ficou sabendo da existência do violino didático? E qual foi a sua primeira impressão sobre? Pergunta muito interessante. Foi online, através de recomendação do YouTube também. Ok. Foi. Uma propaganda. Uma É. propaganda. Foi de recomendação do YouTube. E foi sobre cursos online, aprenda violino do zero, tudo. E nesse mês a gente sabe que é uma questão complicada, porque tem muita gente sem preparo, sem bagagem, prometendo aprenda violino em 5 minutos, sem sair de casa, sem se esforçar, sem colocar o violino na mão, gastando Aprenda zero Paganini centavo. em uma semana. Exato. Então, mas eu fiquei curiosa, interessada, cliquei, fui ver. Aí sim, fui entender o método MJO, fui ver. Olha! Até conhece, me rapaz! me aprofundo, vi os alunos, fui ver como se organiza o curso, o que é oferecido, né, como funciona, e vi alunos de vários níveis fazendo, né, e você mostrando os resultados, que eu achei muito legal. Aluna fulana mora em tal lugar e está fazendo há tanto tempo e toca dessa maneira, e o vídeo. Aí eu fui lá, vendo, e desde então, nós temos vários amigos em comum, né? Aí em São Paulo, no Rio, e ouvi falar muito bem de vocês. Tem um amigo que mora nos Estados Unidos também que falou muito bem de vocês. Que legal! Que além do trabalho como pessoas, o que... Nossa, mas hoje foi assim, foi mais legal do que eu imaginei. Tô ligado! Imagina, gente. Sou Eu sou suportável. bruto. Insuportável, sou muito chata.
Então, foi assim. E recomendei a algumas pessoas, porque tem essa questão. Teve uma pessoa que me procurou, uma menina, que era de uma cidade no interior, no norte do Brasil. Uhum. E ela falou, Marina, eu acompanho seu trabalho, te admiro muito. Na minha cidade não tem professor de violino. E aquilo eu fiquei pensando, muita gente vive nessa realidade, né? Sim. Aí eu indiquei, então isso aconteceu já diversas vezes, de indicar também. E ter essa confiança, né? De ser um curso sério, um curso que tem um compromisso com o resultado. Uhum. Então foi assim, foi através da internet primeiro. Inclusive, é uma coisa interessante que a gente adotou faz talvez uns 3 anos, talvez 4 anos. Não, 3 anos, ou próximo de 3 anos. Nós hoje, não são em todos os programas, quem sabe a gente vai caminhar para ser em todos os programas, mas não são em todos. Nós temos uma garantia de resultado, tanto no MJO, que é o nosso produto principal. O MJO, para quem não sabe, é uma escola online de violino. A maioria dos alunos é quem começa do zero mesmo, só que a gente leva do zero até os concertos para violino, concertos de Bach, concertos de Vivaldi, etc. Em breve, concertos de Mozart e concertos românticos. Então a ideia é... Gia, por que não tem ainda Mozart e concertos românticos? Porque a gente vai avançando o programa conforme os alunos vão avançando. Então, vários alunos que iniciaram em 2020, 2021, e até alunos que são mais rapidinhos, né? Esther e companhia, Rafael e companhia, estão chegando nos concertos de Bach agora, e aí a gente, temos que gravar o conteúdo depois disso. Mas enfim, se a pessoa faz 1 ano de programa no MJO, por exemplo, que é o nosso principal, e não tem resultados, tá nos termos de uso, eu devolvo o dinheiro em dobro se ela tiver usado. Em dobro? Em dobro. Então, assim, isso é uma garantia condicional. Gia, quais são as condições que são super difíceis de seguir para a pessoa usar essa garantia? Nós temos suporte individual, então a gente pede para que a pessoa mande vídeo com uma média. A média dá 1,3 por semana. Então vai ser algumas semanas mandar um vídeo por semana, outras semanas mandar 2 vídeos por semana, para que os professores possam dar esse feedback. Participar de pelo menos 50% dos desafios. Nossa, já quantos desafios vocês fazem por ano? 4. Não é tão coisa assim. E agendar pelo menos, se eu não me engano, 4 aulas individuais via Meets com os nossos professores. No ano, não é 4 por mês. No ano. Seguiu isso. E você julgou que não teve... Não é nem a gente que vai julgar. Você julgou. Não tive resultado. Toma aqui o dobro do valor que você investiu. Excelente. Que é justamente, velho... Não é o dinheiro... Queremos dinheiro também, inclusive. Muito bom. Obrigado, Oliver. Mas não é o dinheiro pelo dinheiro. Nós queremos o resultado. Perfeito. E do que a gente vê online. Tem muita gente online boa fazendo trabalhos também. Não é só a gente. Mas que mostra esse nível de resultado, eu não conheço ninguém. Especialmente com quem começa do zero. E quem você indicaria para vir a esse podcast? Eu gostaria de ver aqui o Amon Lima. Amon Lima! Tá vendo, gente? Gosto O Amon muito do começou a me trabalho dele. responder. Vai, Amon! Nós queremos ter fé, Amon! Vamos! Gosto Temos muito do trabalho fé dele. que o Amon vai vir. E pode ser mais de uma Claro. pessoa. Tem tanta gente legal, né? Aham. Tem a Kate Viana, que escreveu O Aprendiz de Violino. Vocês conhecem o trabalho Conheço. dela? Acho que seria interessante, porque ela tem esse foco, né, na didática. Acho que seria uma troca bastante interessante. Tem muita gente legal. Ok, então Amon Lima e Kate Viana. Amon Lima, estamos em contato, tentando... É porque o Amon, ele tem um problema assim. É sério, isso eu acho um problema. Ele responde o Instagram maravilhosamente bem, mas quando você manda no WhatsApp, são 32 dias úteis Amon, pra ele ver a primeira mensagem. Em defesa do Amon, eu tenho o mesmo problema. Aí por isso que eu tenho outra pessoa pra ver meu WhatsApp. Ele falou agora o Amon, parece que não tem ninguém pra ver a mensagem. Aí assim, eu mando mensagem pra uma colega que às vezes fala com o Lucas, entendeu? Aí é meio que ali o fazer a bolinho. ponte. Só que agora, recentemente, ele começou a me responder no Instagram também, né? Eu falei, nossa, eu fiquei até assim, porque o Amon começou a me seguir, né? Eu falei, ai, gente, olha! O Amon tá me seguindo! Amon Lima, pra quem não conhece, da histórica e da maravilhosa família Lima, a família de músicos, talvez o grupo que tem violino envolvido mais famoso do Brasil, com certeza. Então, Que fez muita, né?
pelo trabalho, por conta do trabalho que eles tiveram e que eles ainda têm, durante uma época eles influenciaram uma geração para começar a estudar, Sim. né? Muito bacana. Muito importante. Zeca também é uma pessoa bem bacana, a gente tem conversado com ele também para vir gravar, mas o Zeca tá com os projetos pessoais, então em breve... Em algum momento vai dar certo. Isso aqui é a sala de café da galera. Quando a galera estiver passando, vem tomar um café, entendeu? É isso. E só pra deixar muito claro, muita gente manda mensagem e fala, ai, nossa, mas vocês não chamaram fulano ainda. Gente, é que a agenda das pessoas, elas precisam conciliar. Que a Marina não mora em São Paulo, A gente então... demorou um tempão pra conseguir marcar, né? Exato. Pois é, Exato. teve que livrar o jato da Oliver Strings, que tava em Recife, e aí o jato da Oliver Strings teve uma disponibilidade, aí trouxe a Marina Foi isso. até o quintal de casa, inclusive. Foi isso. Exato. E lembrar que as orquestras têm as programações, então às vezes a gente tá esperando uma orquestra liberar a programação daquele músico para ele poder vir, mas mandem as sugestões, mandem e a gente Sempre vai. mandem todas as sugestões. Alguns tenham a certeza que nós já entramos em contato e é questão de alinhar a agenda e E basicamente às vezes, até acontecer. na grande maioria das vezes a pessoa fala assim, não, cara, não, eu tô indo pra São Paulo tal data. É. Aí 2 dias antes a pessoa mandou, então, é que Não eu vai não vou rolar. mais. Sim. E às vezes, é gente que a gente já gravou. Porque vocês não sabem, a gente às vezes tem 10 episódios na frente. Então vou dar um exemplo. Aqui agora já saiu esse episódio do qual eu vou comentar. O Diego Adinolfi, a gente já tinha gravado, e já tá gravado na verdade faz uns 2 meses, né? Sim. 3 meses. Ah, não lembro. Eu Ele penso no cenário. Era cenário de Natal? Não era cenário de Natal? Não, Ah, não, a era gente tá em essa março Natal. também, né? A gente tá em março, Nossa. exatamente. É. Socorro a Eu acho que foi no Deus. final do ano passado. Então, no final do ano passado a gente gravou. Ou no início de janeiro, sei lá, alguma coisa assim. Já tava gravado e tem gente, sei lá, toda semana. E o podcast do Diego, quando vai convidar? Gente, já veio, já gravou. Tenham paciência, vai sair. Quer dizer, no caso já saiu, né? Então é isso aí. Mais E algum às recado? vezes a pessoa tá ali, mas... Poxa, e fulano? Gente, olha que às vezes a gente já postou, já saiu e a pessoa 136 tá perguntando. episódios, dá uma olhada aí. Dá uma olhadinha. Então, Episódios como esse acontecem todas as... segunda e quinta, às 10h43 da manhã, exceto quando não tem. Sim, e aí se eu quiser ter acesso a esses episódios que estão antes aí, o que acontece? Olha, se você tiver fé, você pode ser membro. Se tiver fé que vai sair antes, você pode virar membro, que é um botãozinho que você clica aqui, é R$7,90 por mês, você apoia o canal. E basicamente é isso. Por que fé? Porque a gente é 100% transparente aqui. Às vezes sai um mês antes, maravilha, os membros adoram. Às vezes sai 2 horas antes. Aí os membros já não adoram tanto assim. Mas tenha fé que a gente tá se organizando para publicar tudo bastante antes. É isso aí? É isso aí. Marina, muito obrigada por ter disposto do seu tempo, estando aqui em São Paulo, para vir aqui conversar um pouquinho com a gente. Foi um prazer te conhecer um pouquinho mais de perto, nesse recorte dessa manhã maravilhosa. Então, muito obrigada mais uma vez. Se você já conhecia a Marina, deixa aí embaixo nos comentários como que você a conheceu, o que você achou desse papo. Muito, muito obrigado. Prazer inenarrável. Algum recado final? Queria agradecer primeiro pelo convite, adorei, foi maravilhoso. E para quem quiser acompanhar meu trabalho nas redes sociais, @marina.andrade. A gente falou um pouquinho sobre isso. Hoje em dia, o meu foco é no mercado de eventos. Então, eu monto a formação de acordo com o tipo de evento e com a melhor formação, né? Desde algo mais compacto, violino e teclado, até uma formação complexa, com bandas, com grupos. E tem sido um prazer trabalhar com eventos. E também para os estudantes que quiserem me mandar mensagem para trocar ideia, vai ser um prazer falar sobre... É um assunto extenso, com muitas possibilidades. Falar sobre esses caminhos, né? Vai ser um prazer poder contribuir. Tem espaço para todo mundo brilhar. E eu adoro ver as pessoas brilhando, fazendo o que amam, sendo felizes. Voltando naquele assunto do autoconhecimento, né? Quem sou eu, o que quero fazer, o que me completa, o que me faz sentir bem. E é isso. Para você, estudante que tá aí, precisa de acessórios para o seu instrumento, não esqueça a Oliver Strings. Oliver Strings, como sempre. E você nem toca violino ainda. Você quer aprender a tocar violino. Não sabe por onde começar, não sabe nada. Nem violino tem. Nós temos um desafio. Não sei se esse desafio vai estar no ar quando esse vídeo vai estar saindo, mas tudo bem. Nesse momento que estamos gravando, temos um desafio. Se tiver ainda, vai estar um link no comentário fixado aí, onde você aprende a sua primeira música em 10 dias. Aí a Marina vai falar assim: como assim? Aprender violino em 10... Não é aprender violino, gente. Você vai aprender a primeira música, do zero até uma primeira música simples, o tema da 9ª Sinfonia de Beethoven, em 10 dias. E nesse programa, se você seguir o passo a passo e não ter resultado, adivinha só? Dinheiro em dobro. Então, então link aí embaixo na descrição. Tenham todos uma excelentíssima boa tarde e noite e até mais. Siga a Marina nas redes sociais. Tchau. Fala tchau.
Tchau.